Paz, gente, bom dia. Tudo bem? Domingo de manhã assim é gostoso levantar cedo, né? Nós vamos orar mais uma vez, pedindo para Deus realmente tomar a direção, falar o nosso coração e que não seja somente um estudo a mais, né? E cada um de nós que aqui estamos já temos uma bagagem espiritual. A EMP, depois da classe Nova Criatura, e já tomando essa sequência de pessoas mais maduras na fé, que querem se aprofundar mais. Porém, eu penso que a cada oportunidade que nós temos de aprender algo, mesmo que nós já sabemos, nós temos que deixar o que nós sabemos um pouco de lado e receber de Deus novas coisas, né? O mal do ser humano é pensar que o que ele já sabe já está bom, ou que ele já sabe de tudo, e isso o proíbe de crescer, isso limita o crescimento, porque como já tem muito, acha que não precisa mais, né? E às vezes uma simples palavra, às vezes uma coisa que a gente já escutou 1 milhão de vezes, mas naquele dia faz uma diferença total na nossa vida, que vai mudar a nossa história, né? E isso é muito maravilhoso, que Deus renova a sua palavra a cada dia. Não é verdade? Às vezes quando alguém pega, abre a sua Bíblia comigo, por exemplo, João 3,16, a gente fala, poxa vida, mas já escutei isso tantas vezes, o texto mais conhecido da Bíblia, e aí vem uma palavra profunda que muda a nossa realidade, né? E se nós fecharmos o coração, acaba que nós não recebemos aquilo que Deus tem. A parábola do semeador, a Bíblia diz que, parafraseando o texto, caiu um pouco de semente no meio do caminho, caiu em meio aos espinhos, caiu em meio às pedras. E a gente muitas vezes leva isso para aquela pessoa que não conhece a Jesus, ou que recebeu a palavra por primeira vez, e outros caíram em terra fértil, né? E uns receberam cheio de preocupação e aquilo não frutificou, outro era muito raso no terreno rochoso e aquilo não frutificou. Bom, e muitas vezes esse texto é lido e interpretado para pessoas que estão recebendo a palavra por primeira vez, mas é uma realidade espiritual para cada um de nós que estamos na presença do Senhor, porque às vezes a gente vem para um culto, para um estudo desse com o coração fechado como pedra, e a semente até cai, mas ela cai onde não tem terra e ela vai morrer, né? E servos de Deus como nós, né? Outras, às vezes nós estamos cheios de preocupações, essa semente cresce um pouquinho, só que as preocupações desse mundo abafam e ela morre. Então ele está falando de cada coração, e na verdade da forma que o nosso espírito, que o nosso coração recebe a palavra diariamente, no nosso dia a dia. E então nós possamos hoje de manhã estar com o nosso coração assim como uma terra fértil, aberta para aquilo que o Senhor vai nos ensinar e vai ministrar ao nosso coração, amém? Pai, nós te agradecemos, te adoramos, te bendizemos na beleza da tua santidade. Queremos te louvar mais uma vez esta manhã, pela belíssima oportunidade de mais uma vez podermos estar diante do Senhor. Nós que somos tão falhos, tão pecadores, tão merecedores de misericórdia, mas assim como o Senhor disse ao teu servo, a tua graça nos basta. E eu sei essa manhã, Pai, que é pela graça que nós estamos aqui, é pela sua misericórdia que nós estamos aqui, e assim nós te pedimos, fala ao nosso coração, que seja o teu Espírito a nos ensinar as profundidades e as profundezas do Senhor, e aquilo que o Senhor tem para nós, os seus planos, os seus sonhos, o desejo do seu coração. Nós pedimos no nome santo e poderoso de Jesus, Pai, que toda e qualquer distração, toda seta do inferno, todo mal que queira fazer com que não tenhamos o coração aberto para receber o teu ensino, todo incômodo, toda dor e tudo aquilo que não nos permite estarmos ligados com o Senhor nesta manhã, caia por terra no nome santo, eterno e poderoso de Jesus. Toda seta do inferno seja retirada e que somente o teu Espírito
tenha liberdade. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, a nossa disciplina é vida devocional. Vida devocional. Eu entendo que é uma das coisas mais importantes da vida do cristão. E que, infelizmente, nos dias de hoje, tem se perdido muito. É uma realidade muito triste, mas a maioria dos crentes, a grande maioria dos crentes, não tem uma vida devocional diária. A grande maioria. As pessoas, o contexto religioso de vida que nós levamos é muito perigoso e preocupante. Para nossa alma, basta um domingo na presença de Deus para que toda semana a gente não passe tão perto dele assim. O senso religioso, por que Deus, ele abomina a religião? Porque a religião foi criada para satisfação do ego humano, né? A Bíblia fala acerca de religião? Fala. Em alguns textos a tradução vem, porque a religião que eu quero, né? Isso para que nós tenhamos um entendimento. Mas na verdade, essa questão religiosa, a Bíblia em muitos versículos, Deus vem condenando a religiosidade. Porque a religiosidade foi criada para a satisfação do ego humano. Exemplo, olha só, você já teve momentos de oração, uma pergunta, você já teve momentos de oração que para você não foi tão bom, e você saiu dali como assim, eu não cumpri com Deus? Já teve? Vou ver se eu me explico melhor, tá? Esses dias eu estava no meu tempo com Deus, e eu queria orar, eu fui para ali para orar. Só que começou a vir umas coisas no meu coração, e eu fui anotando aquilo, fui anotando aquilo, fui anotando aquilo. E no momento, eu comecei a ficar incomodado com o fato de eu não estar orando. Olha só como é que a nossa carne é. Aí eu queria parar de anotar aquelas coisas que eu estava anotando para poder começar a orar. E graças a Deus eu me toquei do que eu estava fazendo. Eu falei, opa, peraí. Eu vim aqui passar um tempo com Deus. E tempo com Deus não é que eu tenho que estar falando 24 horas, ou estar falando o tempo inteiro e nem parar para ouvi-lo. Se eu nem comecei, eu só tinha orado, Senhor, eu estou aqui com o Senhor, quero fazer um tempo com o Senhor, parei tudo para poder estar com o Senhor, e isso é o mais importante da minha vida. E aí começou a vir as informações na minha cabeça, coisas bíblicas que eu precisava fazer. E eu comecei a anotá-las, mas de repente eu me vi lutando contra mim mesmo, porque se eu não orasse como eu estou acostumado a orar, aquilo não ia servir, está entendendo? E aí eu parei e falei, opa, peraí, está repreendido isso em nome de Jesus. Eu estou aqui para passar um tempo com Deus, se o Espírito Santo quer falar comigo, eu sou todo ouvidos. Porque aquilo parecia ser algo meu, mas não, era o Espírito Santo que estava me ensinando. Aí eu parei para pensar, tem alguma coisa de bom em mim? Não. Se essas palavras de Deus estão vindo ao meu coração, se essas estratégias estão vindo ao meu coração, é porque o Espírito é que quer falar comigo nesse momento. Se eu estou aqui para passar um tempo com Ele, Ele tem a direção. Só que o meu senso religioso, por eu não estar ali orando o tempo inteiro, Altíssimo e poderoso Deus, eu não estava cumprindo com o que eu tinha que cumprir. Está conseguindo entender? Irmãos, isso aqui não é uma pregação, tá? É uma aula, então qualquer dúvida, qualquer coisa, pode levantar sua mão. Infelizmente, para mais explicações sobre o mesmo tema, nós não temos tempo. Então, se eu estou explicando aqui, você for explicar também, a gente não vai ter tempo para isso. Mas para dúvidas, você pode levantar a sua mão, que eu vou te dar a oportunidade. Então, o que acontece? Como eu estava dizendo, a grande maioria dos cristãos perderam ou nem aprenderam a ter uma vida devocional. Aqueles mais antigos, muitas vezes perderam. Porque você que é crente há mais tempo, nas igrejas mais antigas, né, a devocional diária era uma coisa assim muito imposta, muito falada, muito cobrada, né? O crente que não tinha vida devocional, nem crente considerado era.
Não era considerado crente. Porque como é crente se não lê a Bíblia? E é uma verdade. É uma verdade, irmãos. Como eu posso me considerar íntimo de Deus, amigo de Deus, se eu não passo tempo com Ele? Se eu tenho tempo para tudo na minha vida, menos com Ele? E se nós formos parar para ver a realidade dos dias de hoje, a vida é muito corrida. É muito corrida. Eu não sei a tua, a minha é muito corrida. É muito corrida. Então, às vezes eu sento meu tempo com Deus, eu prefiro fazer de madrugada, e às vezes eu sento meu tempo com Deus, eu falo, Pai, se eu tenho misericórdia de mim. Eu não sei nem o que falar, morrendo de sono, estou cansado, mas eu estou aqui, me ajuda. E é fácil? Não é fácil. E o nosso senso religioso ainda nos critica, fala assim, você nem tem força para orar, você está fraco, você está dormindo sobre as pernas. Aí levanta, lava o rosto, volta, senta de novo, joelho, levanta. Porque são coisas que, se a gente não aprende a enfrentar, nós vamos viver uma vida espiritual vazia. E é um dos perigos, eu estou dentro aqui ainda que eu não estou lendo a apostila, tá? Já estudei em casa e estou só ministrando o que já aprendi. Então olha só, dos grandes problemas do homem moderno é o vazio espiritual. Eu falei aqui no Tadeu um tempo atrás, os crentes nos dias de hoje estão acostumados a viver longe da presença de Deus. Isso é um perigo. Um perigo. Gente, como a gente pode se acostumar a entrar num culto, não sentir nada e sair como se nada tivesse acontecido? É normal. Como a gente pode se acostumar ao dobrar os nossos joelhos na presença de Deus e não sentir nada e achar isso normal? Não sentir nada, não estou falando assim de arrepio, de emoção, nada disso, mas a presença de Deus com a gente. Na verdade, porque às vezes a gente não cultiva um relacionamento, por isso a gente não tem. Mas se eu te disser uma coisa, para a sua vida pessoal, estar no Tadel é muito importante, estar num culto é muito importante, estar numa célula é muito importante, porém as coisas mais profundas que você pode receber em Deus vai ser no seu tempo sozinho com Ele. Porque você fazer as coisas num coletivo é fácil, porém o relacionamento no coletivo é superficial. Quando junta um grupo para buscar a Deus, todo mundo orando, a gente se empolga, a gente ora também, é fácil. Agora vai sozinho, é fácil orar sozinho? Não é fácil. Se não cria um hábito, não é fácil. E até que criemos um hábito, a disciplina tem que ser forte, contínua. Então um dos grandes problemas do homem moderno é o vazio espiritual e aprender, ou na verdade estar acostumado a viver a superficialidade. Crentes superficiais. Não estou dizendo bitolados ou qual outra palavra que eu poderia usar? Lembra aí? Aquela pessoa que tudo é espiritual. Como é que é? Que ou é 8 ou 80, né? Ou não é nada espiritual, ou é espiritual demais. É religioso, mas seria mais perto de bitolado é o quê? Alienado. Alienado. Você já viu gente assim? Tem tempo com Deus, tem vida com Deus, só que não consegue ser como é que eu posso dizer? Não 8 nem 80, não consegue ser pleno naquilo, sem exageros. Exemplo, o novo convertido quando começa a aprender da vida espiritual, que existe demônio, aí ele está passando aqui, ele olha assim, ó, e vê uma sombra, aquilo ali é um demônio. Não é verdade? Espiritualiza tudo. São dois perigos, viu? Tome muito cuidado com isso. Só um parênteses aqui na nossa aula. Tudo é demônio e tudo é Deus. Tome cuidado. A Bíblia diz assim, ó, ai daquele que diz, assim diz o Senhor, sendo que eu não falei nada. Quando a gente fala sobre usar o nome de Deus, não é você ficar falando o nome de Deus não, tá? Você pode falar o nome de Jesus o dia inteiro, 24 horas, você deve fazer isso. Vou na padaria, vou lá em nome de Jesus, que Ele vai com você.
Amém? Vou comprar uma roupa, vou lá em nome de Jesus. Agora, falar que Jesus falou coisas que ele não disse é um perigo. Tome cuidado. Usar o nome de Deus em vão é você falar em nome dele algo que ele não falou. Tá certo? Isso tudo nós vamos aprendendo nas nossas disciplinas espirituais. Nós vamos corrigindo, nós vamos deixando Deus trabalhar na nossa vida e aprendendo no nosso dia a dia de vida devocional. E é na vida devocional diária que você aprende a ter uma comunhão íntima com Deus. A comunhão íntima com Deus, ela pode vir através de uma palavra liberada pelo altar? Sim. Porque às vezes uma palavra te motiva e você passa a ter uma vida íntima e devocional com Deus. Mas a intimidade profunda, ela só vai acontecer quando a gente decide a passar tempo sozinho com Deus. Jesus ensinou muito claro isso. Ele disse: olha, quando vocês orarem, entre para o seu quarto, feche a porta, e o Deus que te vê em secreto, ele recompensa publicamente. Tá certo? Então são disciplinas espirituais que nós temos que agregar na nossa vida, porque senão nós seremos mais um crente superficial. E tudo aquilo que nós queremos ver no exterior, Deus nos usar, Deus falar através da gente, Deus se revelar às pessoas através da gente, a gente ser usado por Deus, isso tudo flui de uma vida íntima no pessoal. Alguém pode chegar aqui e impor a mão sobre você e falar assim: olha, eu passo a unção que está sobre mim para a sua vida. Amém. E isso vai mudar a história. Existe transferência de unção? Existe. E isso é poderoso. Porém, se eu não crio um hábito de ter essa fonte direta com Deus, aquela unção, ou aquela transferência de unção, não vai adiantar nada na minha vida. Está me entendendo? Então, estou falando sobre a necessidade de disciplinas espirituais. Eu até falei também um tempo atrás aqui, ou foi na célula, eu não estou me lembrando bem, mas como a gente é fraco diante das decisões espirituais que nós temos que tomar. Porque tem gente, querido, que está servindo a um Deus falso, adorando ao diabo, e são muito mais compromissados que os crentes. Exemplo simples: quem faz mais evangelismo, crente ou testemunho de Jeová? E quem está servindo ao Deus verdadeiro? Os crentes. Certo? Quem faz mais caridade? Quem? É uma vergonha para a gente, não é? Você se sente envergonhado? Eu me sinto envergonhado. Quem faz mais caridade? Os espíritas. E nós temos o Espírito Santo. É porque a gente, eu tenho Jesus, eu vou para o céu. Só que a gente esquece de coisas que são primordiais. E a vida devocional está dentro disso. Como um judeu faz diante de Deus a sua vida devocional é uma coisa extraordinária. Como os filhos dos judeus são criados. Você acha que um judeu pergunta para o filhinho dele assim: você quer ir no culto, bebê, ou não? Você acha? É cultura, irmão. E ponto, acabou. Você não tem escolha. Até que você possa decidir pela sua vida, quem decide sou eu. E ele ensina o filho, e o filho é cobrado por aquilo, e o filho tem que decorar a Torá. Mas a gente pensa que não, que a nossa cultura ocidental é muito fraca. A nossa cultura ocidental está permeada de religiosidade que só enche a alma humana. Que faz qualquer coisinha e já pensa: já fiz a minha parte diante de Deus. A grande maioria dos nossos filhos nem sabem o que é uma vida devocional, porque a gente nunca parou nem para ensinar às vezes. Ensiná-los a ter um tempo específico com Deus, assim como ele tem tempo para estudar secularmente. Todos os nossos filhos deveriam aprender isso. Quanto tempo você tira para estudar? Eu estudo 2 horas por dia pelo menos a minha matéria escolar. Então pelo menos 1 hora você vai tirar para aprender a Bíblia. Porque são 2 coisas que precisam caminhar no mesmo nível. Quem falou que a vida material é mais importante que a espiritual? Se for colocar nível de importância, qual é mais importante? Vamos ser verdadeiros. Só que nós valorizamos mais a material, a física, que já entra na segunda parte aqui da nossa apostila, que são as dificuldades para a prática de uma vida devocional profunda.
Em primeiro lugar, esse mundo está cheio de filosofia errada. E uma delas é que se nós começamos a buscar a Deus, nós somos muito esotéricos. Ou isso seria uma manipulação psicológica, né? Você foi para a igreja, agora estão lavando a sua mente. Porque você parou de beber, parou de falar mentira, está orando o tempo inteiro. Não, é vida de Deus brotando em nós. Amém? E deixa eu te falar uma coisa que é muito séria. Jesus falou assim, olha, os últimos serão os primeiros. E isso me preocupa, quando eu me vejo já há uns 20 anos aí na presença de Deus, e eu acho que é uma realidade espiritual tão forte, que dá vários ensinos, mas um dos maiores dele é que os últimos são os primeiros a experimentar as coisas espirituais, por conta do amor e a paixão que está por Jesus no coração deles. Igual lá no seu tempo de conversão, como é que era a sua leitura bíblica diária? Era melhor que a de hoje ou pior? Quando você se converteu, tomara que a sua realidade hoje seja melhor do que aquela época. Amém? Mas a grande maioria, isso são exceções, a grande maioria lia e comia a Bíblia muito mais antes do que hoje. Porque hoje eu sou maduro. Não tem esse perigo? Não entender que maturidade é uma coisa e frieza é outra. A gente começa a distinguir coisas, porque agora eu sou maduro. Não, isso é coisa de novo convertido. Não, é coisa de gente quente e gente fria. Tá certo? Lógico que tem coisas que é novo convertido, coisas de crianças, mas muitas vezes nós damos desculpa à nossa frieza, porque agora nós já somos maduros espirituais. Então olha só, a filosofia desse tempo, o fruto materialista da nossa época, tornaram as coisas difíceis e as pessoas frias diante de uma realidade espiritual necessária. Tá? Uma outra questão que é uma dificuldade para uma prática profunda de vida devocional é a dificuldade da ordem prática. O homem moderno parece não saber como explorar a vida interior. Ele não consegue criar essa prática, como eu dei o exemplo dos judeus da antiguidade, os cristãos do primeiro século. Eles sabiam como jejuar, como meditar na palavra, como adorar a Deus, como celebrar a Deus na sua vida pessoal. Era um hábito. Eles viam Jesus fazer. Os cristãos do primeiro século, então, eles viam Jesus fazer. Aqueles que estavam com Jesus, eles viam que Jesus tinha uma vida íntima todos os dias. Irmãos, é uma coisa que a gente tem que pensar. Se Jesus, que é Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, tinha a necessidade de orar todo santo dia, horas, imagina a gente. Quando ele foi escolher os discípulos, ele passou 12 horas orando, passou a noite inteira no monte. Se Jesus tinha essa necessidade de uma vida devocional diária, imagina a gente. Mas é fácil? Não é fácil. A nossa carne não quer de jeito nenhum que nós venhamos a ter uma vida espiritual bem-sucedida. A nossa carne não quer que a gente tenha uma vida devocional diária de jeito nenhum. O diabo não quer de jeito nenhum. E deixa eu te falar uma coisa. É você dobrar o seu joelho para orar. Os primeiros minutos são horrorosos. A cabeça está pensando mil e uma coisa. E a gente pensa no trabalho, a gente pensa não sei o que, a gente pensa não sei o que. A alma está uma agitação só. Não desista. Pastor, mas eu estou aqui orando e não sinto nada. Não desista. Continue buscando, continue clamando. Se não sabe o que orar, para, adora. Mas não desista. Porque a tua carne não quer isso. E enquanto ela não é vencida, ela não sossega. Então a prática de vida devocional diária é uma luta constante. E a Bíblia fala que a carne peleja contra o espírito, e o espírito contra a carne. Agora, se nós somos tripartidos, onde fica a alma nisso?
é 2 contra 1. Essa parte ali do texto, carne está mais vinculada à alma e o espírito sozinho. Então é carne e alma contra o espírito. É uma luta. É a fraqueza carnal, a razão humana, as emoções, tudo que está contido na alma, contra o lado espiritual, contra aquilo que tem ligação com Deus. A única parte do ser humano que tem ligação com Deus é o espírito. Deus se manifesta no nosso espírito. E qual a ordem para isso? Deus se manifesta no nosso espírito, que domina a nossa alma, que domina a nossa carne. Amém? O Espírito Santo no nosso espírito, dominando a nossa alma, que domina então a nossa carne. E aí essa luta, alma e carne pelejando contra o espírito. E é difícil, mas nós temos que enfrentar. Ainda mais quando existe a escravidão de hábitos arraigados. O que significa isso? Olha só, Isaías 57:20 fala assim: os perversos são como um mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. E texto profundo. O mar não necessita fazer nada de especial para produzir lama e lodo. Isso é o resultado dos seus movimentos naturais. É o que também se verifica conosco quando nos achamos sob a condição de pecado. Os movimentos naturais das nossas vidas produzem lama e lodo. O pecado é a parte da estrutura interna das nossas vidas e não há necessidade alguma ou esforço para cometê-los. Se nós não vigiarmos, ele está sempre à porta. O mal que eu não quero fazer, ele está sempre diante de mim. Se o apóstolo falou isso, imagina eu. Então, os hábitos, a escravidão dos hábitos que muitas vezes estão arraigados em nós, precisam ser confrontados diariamente pela palavra de Deus. E tem uma coisa, a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Amém? Amém ou não amém? Tem alguma dúvida, irmãos? Dá para continuar? Tá claro? Tá bom, se estiver ruim, você fala, pastor, tá ruim, eu vou tentar melhorar, tá bom? Então olha só, porém, a Bíblia fala isso, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O que quer dizer isso? Quando a gente vive uma vida de pecado, automaticamente a gente vai se separando de Deus, certo? A gente vai se distanciando de Deus, porque o santo não se mistura com o profano. Isso é automático. Porém, deixa eu te dizer uma coisa, você é crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, amém? Porém, você falha, de vez em quando a gente peca, a gente falha, mas você vive na prática do pecado? Não. Então por que você deixa isso te separar do seu Deus? As falhas os erros que nós cometemos diariamente, na verdade, sabe o que a gente precisa fazer quando a gente vê que nós vemos que erramos? Aproximarmos dele. Nós não estamos vivendo uma vida de pecado. Para de viver debaixo de condenação do diabo. Pelo amor de Deus, a Bíblia fala assim, ó, se ele amou vocês, estou tudo parafraseando, falando da minha forma, tá? Se ele amou vocês quando vocês estavam lá naquele mundo cheio de trevas e pecados, muito mais agora ele vos ama. Muito mais agora. Só que o diabo sabe de tudo isso. A nossa alma vendida ao pecado, ela tem muito mais tendência à escravidão do que à liberdade. Então para de deixar o diabo te aprisionar e não fazer com que você tenha uma vida com Deus por conta dos erros que a gente acaba cometendo. O que eu faço? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. O arrependimento e conversão precisam ser diárias na vida do cristão. Não é só no dia que ele aceita Jesus. É diariamente, é todo dia. Arrependimento e conversão, todo santo dia. Eu errei, Pai, me perdoa e deixa ele me converter nessa área. Eu errei de novo, Pai, me perdoa e deixa ele mudar minha vida nessa área. Arrependimento e conversão todo santo dia. Aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la. Então ele está fazendo a obra. Quando você aceita Jesus, o seu espírito já está salvo. Amém? Amém ou não amém? O espírito volta para Deus, a carne volta para o
pó, e a sua alma está sendo salva, porque ela está sendo regenerada. Quando o homem aceita Jesus, o que nasce de novo nele? Me ajuda aí. Não vou responder essa não. Aceitei Jesus, o que nasceu de novo em mim? Você se tornou uma nova criatura. Por quê? O seu espírito nasceu de novo, não a sua alma. Olha só, quantas pessoas você já viu aceitando Jesus aqui na frente hoje, e ele nasceu de novo, chorou, Jesus, Senhor meu Senhor, eu te amo, e aí beleza, o espírito dele foi vivificado, ele nasceu de novo. Ele não tinha vida com Deus, ele não tinha vida espiritual, o espírito estava morto. O homem, quando está em pecado e em trevas, o seu espírito está mortificado. Ele não tem vida espiritual, ele lê a Bíblia e não entende nada, porque ele não tem nada de vida espiritual. Alguém fala de Jesus para ele, de coisas espirituais, ele viaja, porque ele não tem nada de vida espiritual. O seu espírito está morto. Aceitou Jesus, o espírito vivifica, nasceu para Deus, nasceu de novo, aleluia. Amém? Amém ou amém? João capítulo 3, nasceu da água e do espírito. Muito bem, ele sai daqui na frente, no outro dia, os pecados que ele tinha costume estavam todos lá. No outro dia, a mentalidade dele, ainda pecaminosa, ainda está lá. E ele precisa de quê? Palavra de Deus. Ele precisa de cura interior. Ele precisa de libertação. Ele precisa de ensino para a alma ser regenerada. Porque o que foi regenerado foi o espírito, não a alma. A alma vai sendo regenerada, a alma vai sendo curada dos traumas, a alma vai sendo curada das filosofias erradas, das ideologias erradas, a alma vai sendo restaurada, o espírito está vivificado, ele quer Jesus, ele quer Deus, só que a alma dele precisa de tratamento. Então a dificuldade de um hábito de escravo do pecado que ainda está dentro da alma, e isso precisa ser tratado. E isso precisa ser liberto, isso precisa ser curado. E só através da palavra de Deus, só através de um tempo com Deus, só através de ministrações, e aí você vai se libertando e nascendo plenamente para Deus, corpo, alma e espírito. Está conseguindo entender? Amém ou não amém? Estamos juntos? Na carta aos Colossenses, Paulo cita algumas formas exteriores que as pessoas usam para controlar o pecado. Diz assim: não manuseeis, não proves, não toques. E então acrescenta que estas coisas com efeito têm a aparência de sabedoria, como um culto de si mesmo. Olha só, que frase expressiva e como descreve bem muita coisa das nossas vidas. No momento em que achamos que podemos ter êxito e alcançar a vitória sobre o pecado mediante a força de vontade, somente esse é o momento que estamos cultuando a nossa vontade. Hoje eu estava falando com uma pessoa sobre a classe Nova Criatura. De manhã eu acordei, aí passei mensagem para uma pessoa, falei: querido, vai ter uma classe na igreja, eu queria que você viesse fazer, vem fazer a classe e tal. Aí falou comigo assim: Júlio, não, tem muita coisa que eu faço de errado ainda, eu não quero falhar com Deus, e eu não quero ir não. Eu falei com ele assim: olha, deixa eu falar uma coisa, enquanto você pensar, ele falou: tem muita coisa que precisa mudar. Aí eu falei com ele assim: enquanto você pensar que esperar que você mude para você receba as coisas de Deus, você nunca vai receber nada de Deus. É só Ele que muda a nossa vida. Não adianta você querer ficar: não, quando eu estiver preparado eu vou. Falei 1 minuto de áudio. Aí daqui a pouquinho falou: estou indo já, pode me esperar lá na igreja que eu vou. Então o que acontece? As pessoas são tentadas a viver uma vida presa no pecado e achar que a gente mesmo é que vai se libertar disso. Por isso que eu falei: não deixe você viver debaixo de condenação. Tudo bem, errou, vai aos pés do Senhor, peça perdão, esteja disposto a mudar e se aproxime dele. Quanto mais próximo de Deus, mais santo você fica, porque a santidade dele reflete em nós e nos santifica. Olha, Deus diz assim: sede santo porque eu sou santo, mas quem nos santifica é o Espírito dele. Olha que coisa linda, ele dá uma ordem para a gente, mas é o próprio Espírito dele que nos santifica. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que querer e me aproximar dele. Quanto mais próximo dele, mais santo eu vou ser, e isso é uma consequência. Está entendendo ou não?
Então, na prática da sua vida devocional, o diabo, o pecado, a escravidão do pecado, a alma e essa carne que foi vendida ao pecado, sempre vai querer te tirar disso. Mas lembre-se, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Se Ele te amou quando você estava lá perdido, muito mais agora Ele te ama. Não estou falando de brincar com Deus. Ah, pequei, mas estou aqui, pequei, mas estou aqui, pequei, mas estou aqui. Não, que você vai morrer espiritualmente. Mas todo mundo falha. Não deixe que essas falhas te afastem de Deus. Pelo contrário, que elas te aproximem do único que pode te libertar. Amém, queridos? Amém ou não amém? Você está vivo? Olha só, nós precisamos ter tempo a sós com Deus. Davi, no Salmo 42, versículo 1, ele fala assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Existe uma síndrome que afasta as pessoas ou os animais da água. Olha que interessante, chama-se hidrofobia, medo de água. Para o cristão, a palavra e a presença de Deus são como fonte de água e de cura e conforto. Mas a grande verdade é, infelizmente, que há muitos cristãos hidrófobos. Olha que palavra legal. Hidrófobos. Tem medo de água. Tem medo da água viva. Tem medo da presença de Deus. São hidrófobos espirituais, distante das águas, desidratados, quase morrendo. Quando nós aceitamos viver uma vida sem intimidade com Deus, nós estamos caminhando longe das águas. Irmãos, de todo o coração, na nossa própria força, a gente pode fazer muita coisa para Deus, mas uma hora cansa, uma hora aquilo acaba. Vou dar um exemplo. Eu sou um ministro de louvor. E olha, no começo aquele negócio é a graça de Deus, tá? A graça vem e tal. Se eu não mantenho uma vida devocional diária, se eu não mantenho uma vida de busca ao Senhor, uma hora aquilo cessa. Tem que estar constantemente buscando, constantemente se enchendo. E isso não só para o ministério de louvor. Eu mesmo estou ministrando a palavra aqui. Se eu não me encho, a fonte seca. É assim. Essa semana eu estava conversando com a Amanda. Eu sinto isso na minha carne. Exemplo, tive vida com Deus, estou cheio do Espírito Santo. Aí vou lá, faço um discipulado, ministro a célula, faço um outro discipulado. Quando acaba, irmãos, eu me sinto vazio. É uma loucura. É como se alguma coisa tivesse sugado aquilo tudo dentro de mim. Vazio. Tem que encher de novo. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, enchei-vos do Espírito Santo. Você nunca para de se encher. Porque você liberou uma palavra, a unção vai. Você tocou em alguém, a unção vai. E aquilo vai esvaziando. E aí tem que encher novamente. E aí vai esvaziando. Aí tem que encher novamente. Está entendendo ou não? Então por isso é necessário um tempo com Deus. E mais, irmãos, de todo o coração, não existe nada melhor do que uma vida íntima com Jesus. Mas pastor, é tão difícil para mim, eu oro, não sinto nada. Não importa. Continue orando. Continue buscando. Não seja religioso. Mais para frente nós vamos falar sobre coisas mais práticas da vida devocional. Porém, só para te adiantar. Ah, mas eu não consigo orar 10 minutos. Não importa, ora 5. Canta 10. Grita 20. Sei lá, mas passa tempo com Deus. Está entendendo? Fala, não sei como, mas vai lá para Deus e fala assim, pai, olha, eu nem sei nem como. Eu quero aprender, mas eu não sei. Mas olha só, eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu tirei esse tempo aqui para o Senhor. Eu quero estar aqui com o Senhor. Não sei nem como, não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou orar, não sei se eu vou cantar, não sei nada, mas eu vim aqui para estar com o Senhor. É isso que eu vou fazer. E aí o Espírito Santo vai gerando. Aí de repente você sente uma vontade de cantar, aí você começa a cantar, a adorar. Aí aquela vontade passa, você sente uma vontade de orar, aí você começa a orar. Aí você sente uma vontade de ler a Bíblia, você começa a ler a Bíblia. Daí você viu, já passou uma hora ali. Então não seja religioso, não deixe o diabo te parar, não deixe a sua carne te parar. Só mostre para Deus que Ele é importante. Porque como eu tenho um relacionamento com alguém que eu não me encontro nenhuma vez no dia?
e a Bíblia faz menção de que ele é o noivo e nós somos a noiva, como eu vou casar com alguém que eu não tenho intimidade, que eu não conheço, que eu não tenho confiança? Está entendendo, irmãos? Como é importante o tempo a sós com Deus. Como eu falei, a maioria dos crentes não experimentam a presença de Deus na sua vida. Tem o Espírito Santo? Tem. Mas entre ter o Espírito Santo e ter a presença manifesta dele, são duas coisas totalmente distintas e diferentes. Tê-lo é uma coisa, agora que ele tê-lo e deixá-lo se manifestar é outra. Está me entendendo ou não? O que adianta, imagina, já está ficando chato. A minha presença está aqui? Eu estou presente? Estou ou não estou? Estou. Estou me manifestando? Não. O que adianta? Adianta ele estar comigo, mas não ter liberdade de se manifestar? Adianta ele estar comigo, mas não ter liberdade de falar? Adianta ele estar em mim, mas a presença dele não é manifesta em mim? E como eu vou viver isso? Vida devocional diária. Tempo a sós com Deus. Que seja 15, 20 minutinhos do seu dia. Comece. Sabe qual o problema? Nós somos tão espirituais que se a gente não orar 1, 2 horas, é o senso religioso que eu falei no início, parece que a gente nem orou. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ninguém sobe uma escada pelo último degrau. Você, quando criança, deve ter tentado e já deve ter se esborrachado, já aconteceu comigo. Quem já tentou pular assim uns 4 degraus, tropeçou e caiu lá na escada, já aconteceu comigo. Não é verdade? Não dá, tem que subir um por um. Mesmo que seja 10 minutos diário. Pai, é o que eu tenho conseguido, mas eu quero continuar, eu quero me aprofundar. Amém. Daqui a pouquinho, 20 minutos diário. Ah, que maravilha. E você vai sair dali tão satisfeito. Daqui a pouquinho, meia hora. Daqui a pouquinho, 1 hora. Daqui a pouquinho você está falando, Senhor, me perdoe, eu tenho que trabalhar, mas eu queria continuar aqui. Está entendendo? Eu tenho que dormir. Às vezes, quando dá 4 horas da manhã, eu tenho que dormir. Mas eu fico com uma vontade de continuar lá. Aí eu saio contra a minha vontade. Falo, pai, eu tenho que dormir, porque amanhã eu vou acordar 7 horas da manhã para trabalhar. Então me ajuda, tem misericórdia de mim, mas por mim eu continuaria aqui. Porque se torna uma coisa tão maravilhosa, que é como um ar que a gente respira. Que é uma necessidade. Está me entendendo, irmãos? Agora tem dias que eu fico lá, e 40 minutos parece uma eternidade. Eu fico doido para acabar, é verdade. Não pode ser mentiroso. Mas eu estou lá, falando, pai, eu estou valorizando a sua presença. Agora escuta uma coisa, ninguém é perfeito 100%. Tem dia que a gente falha? Sim. E Deus entende, Deus nos ama, Deus nos perdoa. Não estou aqui falando de religiosidade, mas é de vida íntima com o Espírito Santo. Amém, gente? Olha só, quanto vale meus 30 minutos de leitura da Bíblia? Quanto vale as orações que eu faço a Deus? As orações, os jejuns, junto com a leitura da Bíblia, se intensificam e aumentam a cada dia. Pode trazer as mais ricas bênçãos, muito mais do que qualquer, às vezes, o que eu posso dizer? Momento religioso entre uma multidão. Agora entenda uma coisa, a vida devocional diária é para que você tenha íntima comunhão com o Espírito Santo. Nela você pode pedir as bênçãos de Deus? Deve, porque é o seu momento com Deus. Porém, essa não é a prioridade. Irmão, sabe por que muitas vezes a gente não tem comunhão com Deus? Porque a gente só se relaciona para pedir. Levanto de manhã, pai, obrigado pela noite de sono. Agora toma meu dia em tuas mãos, cubra minha vida e minha família com teu sangue, concede a vitória, abençoa,
prospera, cuida, guarda, livra. Ó, é o tanto de coisa que eu estou pedindo. Amém? Amém. Chega na hora do almoço, Senhor, obrigado por esse alimento, mas nunca deixa faltar. Ó Deus, traz sempre a minha mesa, prospera a minha família. Amém. Chega de noite, Pai, obrigado pelo dia, mas Senhor, me guarda durante a noite, que eu sonhe só os seus sonhos, que os seus anjos estejam acampados diante de mim, e tá. Só vou até Ele para pedir. Se o seu filho só te busca para pedir, como é que vai ser seu relacionamento com ele? Totalmente superficial. Uma hora você vai cansar. Vai ficar, você só me procura para pedir? Misericórdia. Eu só sirvo para você porque eu posso te dar alguma coisa? Como é que tem um relacionamento de pai para filho assim? Amém? Então na vida devocional tem um tempo de petição, sim, mas a vida devocional demonstra mais a nossa necessidade dele do que aquilo que ele pode fazer por mim. Amém ou não amém? Amém, irmãos? Muito bem. Acabou. Vamos agradecer a Deus. Já deu 10.